Pois é, o Brasil é o líder mundial nas exportações de suco de laranja, mas esses números aí mais recentes acendem de fato um alerta no setor, né? A gente vai repercutir então um pouco desse desempenho, entender as causas desse recuo, discutir as perspectivas também para o restante da safra. Agora ao vivo com o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, Ibiapaba Neto. Ibiapaba, seja bem-vindo com a gente, primeiramente, um bom dia, tudo bem por aí? Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo espaço e feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. A gente vai conversar bastante aqui ao longo de 2026, com certeza. Ibiapaba, os dados mostram então que, tanto no volume quanto na receita das exportações brasileiras de suco de laranja, pelo menos no primeiro semestre da safra 2025-2026, houve esse recuo, né? Na sua avaliação, ou na avaliação da Citrus BR, quais são as causas que vocês identificam para esse recuo? Bem, Felipe, é importante a gente trazer aqui a noção de que isso já era uma situação mais ou menos esperada. Vamos lembrar que a safra 2024-2025 foi um período de preços recordes para todo o setor, tanto para fruta quanto para suco. Os valores alcançados no mercado internacional foram extremamente acima do que o mercado praticava nos últimos anos. Chegou a ser comercializado o suco chegou a ser comercializado mais do que do triplo do valor dos últimos anos, e isso tem um efeito severo sobre a demanda. Quando os preços eles sobem muito, o que acontece é que o consumidor ele vai para outras opções de consumo mais baratos. Também a gente teve uma questão de uma oferta menor, menos espaço também na gôndola, o que acaba também trazendo ali oportunidade para outros concorrentes de suco de laranja. Então, quando a gente junta tudo isso, era uma situação que ela era mais ou menos esperada. Então, de uma certa maneira, nesta safra a 25-26, nós estamos, vamos colocar aqui um trocadilho ruim, pagando o preço do sucesso da safra passada em termos de preços. Bom, e aí, a partir do que esse resultado apresenta, você acredita que esses números representam um ajuste de safra ou, de repente, há um risco de que esse cenário de retração persista ao longo do ano safra aí? Na verdade, ele é um acerto de demanda, é uma acomodação de demanda. O que a gente tem visto, a oferta cresceu nesse ano. A gente pega os dados do Fundecitrus, mostram que a safra ela é maior do que a safra anterior, mas a demanda ela não voltou ainda. Então, assim, esse é um efeito que ele demora um pouco. O consumidor ele sai mais rápido da categoria do que ele retorna. Então, esse é um movimento um pouco longo, conforme os preços eles foram caindo, e isso é bastante nítido nos dados da SECEX, como vocês mostraram, isso precisa chegar para o consumidor. Mas o que muitas vezes acontece é que o varejo demora um pouco para repassar esses descontos, continuam praticando ali preços mais elevados na gôndola, e conforme esse preço ele vai baixando, e aí aos poucos o consumidor ele vai voltando para a categoria. Bom, quando a gente para ler ali os dados, dá para perceber que os Estados Unidos cresceram, né, como o principal destino das exportações brasileiras. Quais são os fatores que ajudam a gente a entender esse aumento, esse crescimento das exportações para os Estados Unidos? Bem, o principal fator, sem sombra de dúvida, é a baixa produção da Flórida. O Brasil sempre teve ali uma produção complementar à produção americana, mas a dificuldade no enfrentamento do greening, a drástica diminuição que aconteceu na produção americana nos últimos 15 anos, fez com que abrisse esse espaço para o suco de laranja brasileiro. E a gente precisa colocar, não fosse isso, acho que o setor estaria aí em sérias dificuldades. Então, esse espaço aberto aí pelos problemas fitossanitários na produção da Flórida por conta do greening, eles abriram uma oportunidade para que o suco de laranja brasileiro abastecesse o mercado americano, que continua ali com um consumo bastante expressivo. Bom, e aí do outro lado, pelo que eu vi, a demanda europeia e a demanda asiática caíram, né? Essa demanda caiu de forma bastante expressiva também. E aí, por trás dessa outra análise, quais são os fatores que a gente pode trazer para entender?
O mercado europeu, ele é um mercado que 70% dele, ele é de marcas de supermercados, que a gente chama de private label. E o principal atrativo desses produtos é preço. Então, o europeu, de maneira geral, e principalmente no mercado alemão, que é o principal mercado para o suco de laranja brasileiro na Europa, ele é bastante sensível a preço. Então, toda vez que a gente tem esses aumentos que são expressivos, você vê esse comportamento do consumidor indo para outros produtos. No caso, eles têm outras opções. Tem, por exemplo, o suco de maçã, que é bastante popular também na Europa, é um substitutivo ao suco de laranja, na mesma ocasião de consumo, principalmente ali no café da manhã. Os multifrutas, que a gente viu também crescendo bastante, e nós vimos crescendo também nesse último ano os néctares, que é o suco diluído. E esse é o pior cenário possível, né? Porque você substitui o invase de um suco 100%, que está levando 100% de suco ali no conteúdo, por um produto que está levando 50% de suco na mesma embalagem. Isso aconteceu bastante aí ao longo do último ano e meio, e o problema disso é que esse é um consumo que ele não volta, porque aqueles produtos não vão sair de linha, obviamente. Então, a gente tem aí um período que a gente precisa aguardar, ter paciência para que esses preços eles voltem a patamares mais normais na gôndola dos supermercados, mas, por outro lado, também tem essa nova série de produtos que foram lançados aí nos últimos 2 anos e que fazem com que o consumo de suco de laranja seja um pouco menor por conta da própria composição do produto. Muito bem. Eu quero aproveitar a sua participação aqui com a gente, porque hoje a gente tem um assunto muito importante, né? Talvez a notícia do dia, o anúncio aí de que o acordo da União Europeia com o Mercosul vai aparentemente sair do papel, né? Foi firmado aí, claro, existem outras etapas a serem seguidas, mas de qualquer maneira parece que esse acordo saiu depois de 26 anos de negociações. Para o setor né, da citricultura, setor exportador de suco de laranja, esse acordo representa que tipo de potencial? Assim? Como vocês avaliam, de repente, de fato, essa aprovação? Essa é a melhor notícia aí dos últimos anos. Acho que depois do fim do tarifaço do governo americano, acho que essa, sem sombra de dúvida, é a notícia mais aguardada. A gente, nos nossos cálculos iniciais aqui, a gente estima que ao longo dos próximos 5 anos, o setor ele deve economizar cerca de 320 milhões de dólares em tarifas pagas ao Tesouro Europeu. Então, são impostos que gradativamente eles serão reduzidos, e aí, dado o volume histórico de exportação do Brasil para a Europa, é possível a gente estimar essa economia. O cálculo ele é bastante complicado, tá, Felipe? Porque ele depende ali de perfil de produto, tem uma série de regras ali que foram publicadas no regulamento europeu, mas, assim, numa primeira análise, a gente dá para estimar mais ou menos essa economia de 320 milhões de dólares nos próximos 5 anos. O que é importante? O Brasil não vai exportar mais suco para a Europa por conta desse acordo. A Europa tem uma produção local que ela é importante, tem Espanha, tem Itália, tem Grécia, tem alguns países produtores ali que fazem um bom trabalho, produtos de alta qualidade, e o suco de laranja brasileiro ele é complementar, assim como acontece nos Estados Unidos. Mas a produção europeia, de fato, ela é pequena, então, para que o consumo ele seja atendido, é preciso do suco de laranja brasileiro. Então, não faz o menor sentido uma barreira tarifária, porque no final das contas o nosso produto ele não ameaça os produtos europeus. Então, nós não vamos tomar mais espaço do suco produzido na Europa, porém, o ambiente de negócios ficará melhor. E ao longo do tempo, a tendência é que haja ali, inclusive, uma acomodação de preço, e isso possa fazer com que o volume de suco aumente, dado que o consumidor europeu é bastante sensível a preço. Tá certo, Ibiapaba. A gente vai conversar aqui ao longo do ano em diversas oportunidades. Quero agradecer demais a gentileza de ter atendido a nossa demanda de hoje, viu? Desejar você um bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigado mais uma vez e mais uma vez um feliz ano novo para vocês. Valeu, para você também.